Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos dando início a mais uma escola bíblica da família, que o Senhor possa falar profundamente ao teu coração. Oremos ao Senhor, busquemos ao Senhor mais uma vez. Senhor Jesus, eu quero louvar o teu nome porque o Senhor é bom, porque a tua fidelidade é eterna. Queremos pedir que o Senhor fale conosco nessa hora, queremos pedir que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e em tudo possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Usa as nossas vidas, fala com os meus irmãos que estão nos seus lares, alguns estão em trabalho, cada um está no lugar, mas sabemos que o Senhor pode e vai falar com cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus, irmã, que estamos aqui conectados em busca da palavra do Senhor para sermos edificados pela palavra do Senhor. Não sei se vocês todos acompanharam nossos últimos estudos a respeito de Moisés. Espero que sim. Se você quiser, ainda há tempo, está lá na página da igreja, no YouTube, né? E você pode assistir as 4 aulas que dedicamos ali em busca de conhecer um pouco mais sobre esse grande servo do Senhor, Moisés. E nas próximas 4 aulas, esta aula e mais 3 aulas, iremos dedicar nosso tempo para falarmos sobre as 4 disciplinas da fé cristã. Muito precioso. Eu creio que o Senhor vai falar contigo poderosamente, trazendo uma direção a respeito de um assunto tão importante, né, que é disciplina. Disciplina ainda significa obedecer a preceitos, obedecer às regras. Disciplina ela demonstra constância. Não há disciplina se não houver método, se não houver uma forma de se fazer as coisas. A disciplina ela demonstra respeito a um regulamento, submissão às regras. A palavra disciplina ela é oriunda da palavra discípulos no grego, que representa conhecimento, instrução, que gradualmente alguém vai adquirindo, que gradualmente essa palavra foi adquirindo um novo significado, que é a manutenção dos princípios. Gostaria de ler um texto com vocês que está em Hebreus capítulo 12, versículo 4 e ao versículo 8. Vai estar na tela aí, você pode acompanhar conosco. Hebreus capítulo 12, versículo 4 ao versículo 8, diz assim: Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tem existido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Não desmaieis quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Irmão, a disciplina é a expressão do amor paternal. O Senhor nos disciplina, ou seja, nos corrige. E nesta correção ele nos coloca meios
métodos, formas de buscarmos mais a Ele e assim aprendermos mais deles e assim sermos edificados por Ele. Como filhos de um Pai que nos ama, buscamos ser disciplinados, ou seja, buscamos ser corrigidos, buscamos ser orientados a uma busca constante e assertiva para uma prática de fé madura e frutífera. Para isso, nós dedicaremos as nossas aulas, as aulas da nossa escola bíblica da família, ao tema As 4 disciplinas da fé cristã. Veja lá, as 4 disciplinas da fé cristã. E para isso, e com isso, nós vamos nos dedicar a 4 assuntos. O primeiro assunto que vamos discorrer hoje é sobre o jejum. Na próxima semana nós vamos falar sobre a oração e assim na sequência falaremos sobre a vigília e por último falaremos sobre a meditação na palavra do Senhor. Por isso eu quero lhe convidar para que você esteja atento, esteja ligado àquilo que o Senhor vai falar conosco. Hoje falaremos sobre o jejum, assunto tão importante. Inclusive, estamos falando sobre jejum agora. A igreja está na sua campanha de 40 dias de jejum e oração. Então você, que é membro da família Barueri, deve estar em jejum aí também, já deve estar na sua consagração em jejum. Que o Senhor possa falar profundamente ao teu coração, enchendo de gozo, enchendo de paz a tua vida. Pois bem, o que é o jejum? Não é? Jejum é abstenção de alimentos, tendo por motivo medicinal, religioso ou mesmo político. Você já deve ter ouvido falar de greve de fome, né? Tem algumas pessoas que fazem greve de fome e é um jejum político isso. Nosso objetivo é falar do jejum religioso, ou melhor, o jejum bíblico, não é? Que é a abstenção de alimento. Para isso, precisamos diferenciar o que é jejum daquilo que é votos e propósitos. Então, é muito importante, antes de falarmos o que é o jejum, vamos entender um pouco o que são votos, o que são propósitos. Isso é um ponto importantíssimo a falarmos. Muitas coisas podem estar envolvidas, que são desde a prática de você deixar de fazer algo ou praticar algo que você gosta, como assistir televisão, jogar videogame, o uso de mídias sociais. Já vi gente fazendo jejum, dizendo, fiz jejum de WhatsApp, fiz jejum de Instagram, fiz jejum de Facebook. Na verdade, isso não é jejum. Na verdade, isso é um propósito. Você abriu mão do exercício, do uso de mídias sociais, como um propósito ali para consagrar ao Senhor, ou mesmo o propósito de deixar de comer algo que lhe agrade, como chocolates, doces, alguma coisa que te agrada, que você gosta muito, você abriu mão de comer aquilo, mas não fez jejum, você não absteve de alimento, de comer, você comeu. Mas atenção, é muito bom fazer isso pode agradar a Deus, mas não é jejum. O jejum bíblico é abstenção de alimento, seja total ou seja parcial, conforme nós iremos falar logo mais, tá bom? A gente vai falar mais sobre o jejum, que é o nosso propósito, é claro. Se você fizer um voto ao Senhor, ou um propósito ao Senhor, trate de cumprir aquilo que você prometeu. Nós vemos em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Muitas pessoas se envolvem em fazer propósitos, em fazer os seus votos, às vezes votos financeiros. Nós estamos ali a gente faz a oferta, da construção. Muitas pessoas fizeram votos à obra e muitas pessoas, infelizmente, deixaram de cumprir os seus votos.
Não é numa cobrança financeira que estamos falando isso. Nós estamos falando no sentido do caráter de você cumprir aquilo que você prometeu. Não à igreja, não ao pastor, mas sobretudo ao Senhor. E não somente os votos financeiros, mas os votos, eu não vou assistir televisão essa semana, vou me dedicar à leitura da palavra, e quando passa um dia, 2 dias, você esqueceu que tinha o jogo do seu time. E lá vai você quebrar o seu voto para assistir o seu futebol. É problema assistir futebol? Não. Mas deixar de cumprir um voto, sim. Por isso, não seja tolo. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e versículo 5 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Olha só o que o Senhor fala. Cumpre os votos que faz. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpra. Olha essa que palavra muito importante. Ao prometer algo ao Senhor, cumpra. Porque é melhor que você não cumpra, do que você não prometa, do que você prometer alguma coisa e não cumprir. Deus não pede para que ninguém faça voto, irmãos. Os nossos votos têm que ser algo espontâneo, tem que partir do nosso coração. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 23, diz da seguinte forma: o que proferiram os teus lábios, isso guardará e o farás, porque votasses livremente ao Senhor, teu Deus, o que falaste com a tua boca. Os votos, os propósitos, precisam ser definidos por você. Se você decidiu cumprir fazer algum voto, que seja da sua parte, que sejam proferidos pelos teus lábios, não seja forçado a isso. Isso é um ponto muito importante que nós temos para falar, porque muitas pessoas têm caído no engodo de fazer votos, de fazer propósitos de forma emocional, sem calcular. Voto e propósito é calculado. Eu fiz um voto de doar R$1 durante um ano. Eu tenho que calcular que aquele R$1 eu terei durante um ano para cumprir. Eu fiz isso por fé. Se Deus te falou, com certeza você vai cumprir o seu voto. Agora, se for da sua parte mesmo, aí você vai ter grandes complicações. Por isso, eu lhe aconselho, quando você fazer algum voto, quando você determinar algum propósito, antes disto, avalie se você vai ter condições de cumprir. Avalie se você vai ter... Não, eu volto a falar, não só na questão financeira, mas da alimentação. Já vi pessoas, não vou comer chocolate. Aí daqui a pouco está comendo chocolate. Puxa, esqueci. Puxa, não teve jeito. Eu esqueci que era Páscoa. Olha só, cuidado com os seus votos. O jejum tem relação próxima com os votos e propósitos. Porém, o jejum se trata de uma necessidade. Votos não é necessário, votos não é obrigatório. É algo pessoal do indivíduo com Deus. Agora, o jejum se trata de uma necessidade. Nós precisamos jejuar. Por isso que nós estamos trabalhando nesta aula como o jejum como disciplina, uma das 4 disciplinas para a fé cristã. Joel capítulo 2, versículo 12 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com planto. Então, quando o Senhor fala, façam jejuns, ou seja, se dobrem diante de mim, busque essa relação. Agora, o porquê o jejum é importante? Por que a gente está falando? Por que estamos dedicando uma aula para falarmos de jejum? Porque no jejum se demonstra um sinal de dependência de Deus, onde o homem aflige a sua alma com o propósito de se humilhar, com o propósito de buscar a Deus em oração. Em Daniel, capítulo 9, versículo 3, nós vemos: Votei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Olha só, Daniel falando a respeito do seu jejum, de se humilhar, de se voltar ao Senhor. Ainda no Salmo 35, versículo 3, diz assim: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, a minha alma as minhas vestes eram de pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e oração. Aqui falando do jejum
pela saúde de alguém, pela enfermidade de alguém, se é afligindo a sua alma, mostrando a sua dependência pelo Senhor. Ainda em Esdras, capítulo 8, versículo 21, diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Aqui Esdras, juntamente com o povo de Deus, estavam saindo de um cativeiro, voltando para Jerusalém, e nesta caminhada ele apregou ali um jejum, buscando a Deus para que eles tivessem uma jornada feliz, para que o retorno deles para Jerusalém fosse abençoado, aprovado pelo nosso Senhor. Ainda em Neemias, mesmo contemporâneo de Esdras, no capítulo 1, versículo 4, diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui Neemias está falando exatamente nesse propósito, que eles estavam distantes de Jerusalém, e ele orou, jejuou. Nós não temos como explicar, mas o jejum atrai uma ação sobrenatural de Jesus junto aos discípulos, conforme nós vemos lá em Mateus capítulo 17, versículo 21, diz assim, capítulo 17, versículo 21, mas esta casta não se espere senão por meio da oração e do jejum. Então Jesus está mostrando quando nós nos dedicamos ao jejum, a nos humilharmos através do jejum, a nos colocarmos diante do Senhor, nós abrimos uma porta espiritual, inclusive no quesito para expulsarmos demônio, estarmos mais íntimos ao Senhor. Na prática do jejum, nós humilhamos a nossa carne, porque a nossa carne ela é inimiga de Deus. Veja Romanos capítulo 8, versículo 7 e versículo 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O jejum, ele vai pregar uma batalha, uma guerra contra a carne, que não está sujeita à lei de Deus, que luta contra Deus, que propõe inimizade contra Deus. E no jejum nós buscamos amizade com o Senhor, ou estarmos ligados com o Senhor, intimidade com o Senhor. Por que o jejum funciona? Porque a necessidade básica do homem é o alimento. Nada é mais importante ou mais necessário para a subsistência do homem, senão o alimento. Sua necessidade não é apenas física, mas é também da sua alma. Já viu a expressão, algumas pessoas já falaram isso para mim algumas vezes, de que quando ela está com fome, ela fica mal-humorada? Eu já vi várias pessoas falando assim. Já viu aquela expressão, cara feia para mim é fome? O que isso quer dizer? O que isso significa? Está mostrando que a necessidade do alimento não está só na questão da sua força física, também há, mas também na questão da sua alma. Durante o jejum, você nega o desejo, diz não para a sua alma. Você fica mais sensível à voz do Senhor, sacrificando o seu corpo físico, sacrificando a sua alma e estando mais sensível ao Senhor. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 2 e versículo 3, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Veja só, agora o Saulo aqui é o apóstolo Paulo, e Barnabé, seu amigo, eles estão sendo separados para o ministério. E o jejum foi o instrumento que os apóstolos, que os discípulos da igreja primitiva tomaram para mortificarem a sua carne, estando mais sensíveis à voz do Espírito Santo e despedirem os nossos irmãos para a grande obra. Ainda no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 9 e versículo 10, assim: no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer.
mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Olha que texto mais interessante. Apóstolo Pedro estava em jejum, ele estava com fome, ele queria comer, mas aquele tempo em que a sua carne estava sendo mortificada, a sua alma estava sendo mortificada, ele teve uma experiência com o Senhor, ele, estando sensível à voz do Espírito, veio sobre ele um êxtase e o Senhor falou com ele. O jejum te leva a pensar menos em você e mais em Deus. O jejum te leva a pensar menos em você e mais nos outros, e mais a obra do Senhor. Por isso, retirar apenas um alimento não é um jejum. Porque você pode procurar outras formas de substituir aquele alimento por outro, perdendo o efeito prático do jejum. Quantas pessoas eu já vi na sua ignorância, na sua falta de entendimento bíblico, e falam, olha, estou jejuando de café. E ele passa a tomar chá no lugar do café. Quantas pessoas eu já vi fazendo assim, eu estou jejuando de Coca-Cola, não tomo Coca-Cola por 40 dias, mas ele toma suco de laranja, ele substitui aquilo que ele ia tomar, a Coca-Cola, pelo suco de laranja. Procura meios para substituir, não, só vou tomar água, a Coca não. Na verdade, já devia estar jejuando de Coca-Cola há muito tempo pelo mal que faz. Mas é cada um que vai fazer. Mas isto não é jejum, meu irmão. O jejum, o efeito do jejum está em mortificar a sua carne. Você pode fazer isso, abrir mão de tomar Coca-Cola em consagração ao Senhor? Você pode abrir mão de tomar café em consagração ao Senhor? Claro que sim, mas isto não é jejum. Isto é um propósito. Isto é um voto. Deus pode se agradar disso? É claro que sim, conforme falamos anteriormente. Mas precisamos entender que o jejum é abstenção de alimento. Abster-se de uma comida que não é fundamental para a sua alimentação, é melhor considerar isto como propósito e não como jejum. Abster-se de chocolate e você come um outro doce. Eu não como chocolate depois do meu almoço, mas como a bananinha, o doce, irmãos. Muito cuidado com isso. Conheça mais a palavra do Senhor. E eu sei que você faz isso, por isso estamos aqui ligados. Perceba só, Daniel, no capítulo 10, versículo 2 e versículo 3, diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Veja só, isto é abster-se das delícias, mas não é jejum. O seu propósito é semelhante ao jejum, é humilhar-se, é orar, é prantear, mas não é jejum. Você pode fazer como Daniel fez, abrir mão das delícias, de coisas que te agradam e manter a sua alimentação. A mortificação é de uma forma diferente. Jejum te faz mais sensível à voz de Deus. Por isso, o jejum é fundamental. O propósito é individual. O jejum é voltado para todos. Esdras, capítulo 8, versículo 23 diz: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus e Ele nos atendeu. O jejum nos aproxima do Senhor, faz com que a nossa oração esteja mais ligada. Não é Deus quem muda, mas nós mudamos para Deus. Sendo assim, como fazer um jejum? Uma pergunta importante. Comece e termine com uma oração, manifestando os teus propósitos, o teu propósito, as tuas expectativas com aquele jejum, para o relacionamento com o Senhor. Comece com agradecimento, agradeça a Deus pela oportunidade que você tem em jejuar. Assim como os votos, são definidos, meu voto é: não assistirei determinado programa, ou não assistirei televisão, ou não usarei mídias sociais, ou não me alimentarei com determinado alimento. Assim como você define no seu propósito, você precisa definir o teu propósito com um jejum. Defina um tempo estabelecido, defina um prazo. Cuidado com os exageros. Jejum é tempo sem alimentar-se. Então você pode definir conforme as tuas
condições físicas também para que você não seja prejudicado, a sua saúde não seja prejudicada. O Senhor não quer que a tua saúde seja prejudicada. Então você pode determinar 6 horas de jejum, 3 horas de jejum, evidentemente não o período que você está dormindo, mas você acorda ali, sei lá, às 6 horas da manhã e só vai se alimentar após as 12 horas, após o meio-dia, ali 6 horas de jejum. Isto o Senhor defina desta forma, ou eu não me alimentarei a partir das 18 horas, alguma coisa nesse sentido, ou só me alimentarei a partir das 18 horas. Estabeleça um propósito onde você não vai se alimentar. A palavra de Deus nos mostra 2 tipos de jejum: o jejum parcial e o jejum total. O jejum parcial é aquele que Jesus fez, onde Jesus não comeu pão, mas possivelmente tomou água. Lucas capítulo 4, versículo 2 diz: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, está falando de Jesus, evidentemente, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, 40 dias, no final daquele jejum, Jesus não teve sede, não fala isso. Então, provavelmente, o seu jejum foi um jejum parcial, onde ele não se alimentou, mas possivelmente tomou água. O segundo tipo de jejum é o jejum total, onde você não toma nem água e nem come nada. Esse jejum foi feito, né, por Moisés, por Elias e por Esther. Veja só, Êxodo capítulo 34, versículo 28, falando do jejum de Moisés. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então Moisés, quando estava recebendo os 10 mandamentos, jejuou ali de pão e água, não comeu e nem bebeu por 40 dias e 40 noites. Elias também praticou o jejum de 40 dias, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha um outro jejum bastante interessante. Deus falou para Elias: olha, você vai comer, você vai beber agora, porque você vai passar 40 dias sem comer e nem beber. Então, Deus primeiro preparou, deu um banquete para ele, mandou ele se alimentar, para que depois ele pudesse dedicar 40 dias de jejum ali de água, de pão e de água. Terceira pessoa que jejuou, né, no nosso comentário aqui, um jejum total, foi Esther. No livro de Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16, nós vemos: então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais, por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, pois irei ter com o rei, ainda que a contra-lei se perecer, pereci. Esther tinha uma grande incumbência, um grande trabalho a realizar, que era ir à presença do rei sem ser convidada, e aquilo poderia lhe custar a vida. E ela proclamou um jejum por 3 dias ali junto aos judeus de Suzã, para que ela pudesse ir à presença do rei e pudesse ser ouvida pelo rei. 3 dias sem comer pão ou beber água. Portanto, meus irmãos, o importante que é que durante o jejum é você sentir-se que está em jejum. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Por isso eu não posso lhe determinar jejue 6 horas, jejue 12 horas, jejue 3 horas. Eu não posso determinar isso a você, mas o importante é que naquele período que você dedicou como jejum, você sentiu que estava em jejum. O jejum deve ser uma ação particular de cada indivíduo, mesmo em jejuns coletivos. Nós não podemos impor. Estamos nos 40 dias de jejum e oração, a família Barueri, a Igreja Cristã da Família, estamos em jejum? Sim. Gostaríamos que todos os membros participassem do jejum? Sim. Mas todos são obrigados? Claro que não. Isto é um relacionamento íntimo e pessoal de cada indivíduo que deve ter. O jejum não fará com que Deus se aproxime mais de você, ou que tenha mais compaixão de você, mas trabalhará o nosso caráter,
Romanos 6,19 nós vemos: falo como homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça e à santificação. Olha que texto muito interessante, muito precioso para nós também, falando a respeito de agora oferecemos o nosso corpo, oferecemos nos completamente ao Senhor. Se antes oferecíamos os nossos membros ao pecado, agora oferecemos os nossos membros à santificação, o nosso jejum a nos santificarmos, a nos aproximarmos mais do Senhor. Tendo o jejum como disciplina da fé cristã, seremos levados a abandonar as questões fúteis de nossa alma, levando-nos à dedicação daquilo que realmente é importante. Há uma dependência de Deus e uma expectativa para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a nossa vida, ela gira em torno da nossa expectativa pela volta de Cristo. Quando nós nos dedicamos a jejuar, nós nos tornamos mais íntimos do Senhor. E ao nos tornarmos mais íntimos do Senhor, deixamos aquilo que é fútil, aquilo que é passageiro, para nos dedicarmos àquilo que é eterno. Que o Senhor possa falar ao teu coração, que esta palavra seja instrumento no teu coração, na tua vida, e você possa jejuar com sabedoria. Não quero reprimir aqueles que têm pensado, que estão fazendo votos pensando que é jejum. Mude a forma de você falar, ou melhor, faça verdadeiramente um jejum. Aquele jejum que você percebe, você sinta que é jejum, ainda que sejam 3 horas do seu dia, 4 horas do seu dia, 5 horas do seu dia, não sei, mas que você se sinta em jejum e se sinta mais perto do nosso Senhor. Que a palavra do Senhor encontre o devido lugar no teu coração. Obrigado por estar conosco durante esse tempo e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Fique ligado. Daqui uma semana nós iremos transmitir a nossa próxima lição. Vamos falar sobre a oração. Jejum e oração. Nós não falamos muito sobre isso porque vamos dedicar o tempo na próxima semana. Que o Senhor fale profundamente ao teu coração mais e mais. Obrigado por estar conectado conosco. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai de amor, nós damos graças ao Senhor pelo cuidado e zelo do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos estar cada vez mais perto do Senhor, por isso fala conosco, usa as nossas vidas, nós possamos ser profundos no Senhor, ó Pai. Obrigado por esse tempo que aqui estamos, em dedicação, em honra, em gratidão ao Senhor. Obrigado pelos meus irmãos, aqueles que vão desenrolar um propósito de jejum, que o Senhor possa dar direção a eles, ou aqueles que vão fazer seus votos e propósitos, dê-lhes direção também, para que em tudo possamos crescer no Senhor, mortificando a nossa carne, mortificando a nossa alma, para que a nossa alma possa buscar as coisas do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe, tenha uma excelente semana na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.